Eu quero falar sobre o fechamento das Olimpíadas de Paris. Esse é meu pronunciamento hoje. Uma reflexão que eu quero fazer com os brasileiros sobre o final melancólico dessa Olimpíada, que já começou mal, quando teve um ataque direto aos cristãos, regras onde cristãos não poderiam fazer menção ao Cristo e até a utilização de crianças na abertura com um flagrante desrespeito aos católicos, especialmente, aos cristãos, evangélicos, espíritas, porque ali é a Santa Ceia. E essas Olimpíadas nos revelam uma degradação moral que existe em nossa sociedade. Degradação da ética, da regra da boa convivência, que é o respeito. E eu quero mostrar que nada acontece por acaso. Isso, para mim, não foi uma surpresa. E eu vou mostrar aqui a escalada que nós estamos tendo, preocupante no mundo. Inclusive com guerras e declarações do presidente da França sobre tudo isso. Então, um país que nesse ano, inclusive, chegou a legalizar o aborto, quando todos os outros estão voltando atrás, inclusive os próprios Estados Unidos da América, que 50 anos depois reconheceu que eram 2 vidas em jogo e que a vida da criança, com 18 dias da concepção, já tem um coração batendo, a ciência mostrando isso, que a vida da mulher é afetada com a prática do aborto, de ordem psicológica, mental e física. 2 vidas devastadas. E os Estados Unidos recuaram na legalização do aborto no ano passado, já proibindo em muitos estados. E a França, sob a liderança do Macron, que foi comemorar a legalização do aborto, mostra o completo desrespeito e inversão de valores daquele país. E isso é muito triste para a humanidade. Um grande pacifista brasileiro chamado Chico Xavier, que a minha vida, eu quero deixar claro, é antes e depois do que eu aprendi com exemplo e as obras, mais de 400 livros psicografados do Chico. E ele dizia o seguinte, falou para a doutora Marlene Nobre, que é a esposa do Freitas Nobre, não sei se o senhor teve a oportunidade de conviver no Congresso, cearense, mas que fez a sua vida política em São Paulo, inclusive o nome do aeroporto de Congonhas é em homenagem a ele, e ele era espírita. E a esposa dele, que foi presidente, é pediatra a esposa dele, doutora Marlene Nobre, ela chegou a dizer, senador Paulo Paim, ela foi presidente da Associação Médico Espírita e deu uma entrevista muito forte, que me marcou há 15, 20 anos atrás, dizendo que no dia que o Brasil, se um dia legalizasse o aborto, o Brasil entrava numa sintonia de guerra também. E aquilo me marcou muito. Nós que somos em favor da paz, da cultura da paz, do respeito. E aí voltamos à Madre Teresa, que dizia que é impossível que haja paz no mundo enquanto houver o aborto. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine, mate seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar essa sociedade que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então, todos os caminhos levam para o respeito à vida desde a concepção. Mas a França, curiosamente, nesse ano, ela deu para trás. Ela deu marcha ré no processo civilizatório. E eu quero mostrar as consequências disso aqui. Essas Olimpíadas, em Paris, vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem, pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia, com drag queens junto à criança, simulando ali uma imagem sagrada para os cristãos. Em seguida, 2 atletas brasileiros recebem sanções do Comitê Olímpico Internacional por questões religiosas. Quem foram? A skatista Raíssa Leal, ao celebrar a conquista da medalha de bronze na final das provas de skate feminino, utilizou-se de sinais de Libras, língua brasileira de sinais, para expressar, abro aspas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fecho aspas. A atleta explicou que costuma fazer isso em todas as competições em que atua e nunca teve nenhum problema. Foi ter onde? Lá, em Paris, na França, durante as Olimpíadas. É coincidência, né?
no dia anterior, ataque aos cristãos com a Santa Ceia. Totalmente desfigurada. Deixa o sagrado em paz. Quer promover a inclusão? Ok. Perfeito, estamos juntos nisso. Quer promover a diversidade? Ok. Mas para que o ataque? Porque sabe o que, senador Paulo Paim? Que os cristãos são pacíficos. Aí passa por cima. Vai fazer isso com o Islã. Para ver o que é que acontece. Lembra do homem da charge? Que foi fazer a charge de Maomé? Que também é um desrespeito. Mas, infelizmente, eles não deixam barato quem desfaz da cultura, da religião deles. Nós cristãos temos que orar por esse tipo de atitude. Mas tudo que se planta é lei da natureza. Se colhe. Está aí o resultado dessas Olimpíadas. Até o Rio Sena, completamente sujo, teve delegações cancelando a participação de esportes náuticos, de natação, inclusive. Nós estamos vendo. Tudo que se planta, se colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. O COI chegou a ameaçar uma punição à Raíssa Leal, a garota brasileira, talentosa, dedicada ao esporte, ao skate, mas acabou recuando, porque a referida competição já estava, sabe o quê? Encerrada. Já o surfista João Gianca teve a sua prancha vetada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, simplesmente porque estava estilizada com a imagem de Jesus Cristo. O atleta teve que substituir às pressas por uma outra prancha de surf sem nenhum símbolo. Atacar pode, mas dar o testemunho na prancha, sem falar nada, não pode. As alegações do COI para esse procedimento estão baseadas numa das regras dos Jogos Olímpicos, que proíbe qualquer tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial. Ora, então estamos diante de uma profunda